Eles são figuras infames e possuem mentes sombrias, um universo repleto de mistérios e horrores que intrigam e assombram a sociedade. Mas o que motiva esses criminosos a cometerem atos hediondos que marcaram a história? Como são os perfis psicológicos desses assassinos em série? E como a sociedade e a mídia reagem a esses eventos perturbadores? Suas motivações variam amplamente e podem incluir ações psicológicas, sexuais, financeiras ou mesmo um desejo mórbido de notoriedade. Alguns sentem prazer em infligir sofrimentos às suas vítimas, enquanto outros podem acreditar que estão agindo de acordo com uma missão pessoal. A onda dessa modalidade de assassinatos apareceu avassaladora nos anos 70, 80 e 90. Muitos acreditam que serial killer é coisa dos cinemas ou apenas um problema americano. Porém, no Brasil, há diversos casos que envolvem esses assassinos. Quer conhecer alguns casos de assassinos em série brasileiros que aterrorizaram o país? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Vem comigo que no caminho eu te explico. Em 1991, os irmãos Altair Medeiros de Abreu, de 10 anos, e Ivan Medeiros de Abreu, de 5 anos, saíram para a casa de um vizinho onde iriam almoçar. Os dois eram garotos pobres, filhos de uma empregada doméstica que tinha outros 5 filhos para sustentar. Ao passarem pela estação central de Niterói, os meninos foram parados por um homem desconhecido de 25 anos que lhe ofereceu cerca de 4.000 cruzeiros se eles os ajudassem em um suposto ritual para São Jorge. A proposta foi aceita de imediato pelos meninos. Mas o desfecho seria trágico. Quem fez a oferta foi o assassino em série de crianças Marcelo Costa de Andrade, conhecido como o Vampiro de Niterói, pelo seu hábito de beber o sangue das vítimas. Os meninos aceitaram pegar um ônibus junto ao homem até as proximidades do viaduto de Barreto, que fica na divisa entre Niterói e São Gonçalo. Lá, Marcelo tentou beijar o menino mais velho, que fugiu assustado, mas foi pego e derrubado no chão. Atordoado, ele assistiu seu irmão Ivan ser violentado sexualmente e morto. A criança sobrevivente, assustada, passou a fazer tudo o que Marcelo queria. A vítima e o abusador dormiram e na manhã seguinte partiram para o Rio de Janeiro. Durante a viagem, o criminoso teria se oferecido para morar com a vítima, que concordou, provavelmente com medo. Altair foi abusado pelo vampiro de Niterói, porém, o homem não teve tempo suficiente para matá-lo, pois precisava trabalhar entregando folhetos em uma loja. O abusador foi então ao trabalho na companhia do garoto, apresentando-o como seu sobrinho. Durante uma breve distração, a criança aproveitou para fugir do local. Marcelo foi preso e internado após uma denúncia feita pelo garoto. Em um período de 8 meses, o assassino receberia a condenação pela morte de mais 13 crianças. As vítimas, que tinham entre 6 e 13 anos, foram mortas de forma variada, algumas por enforcamento, outras com facadas ou pedradas. O vampiro de Niterói cometia necrofilia e guardava peças de roupas ou outros pertences das crianças, especialmente bermudas, como uma espécie de souvenirs. Ele também chegava a comer parte da carne dos pescoços dos meninos. Marcelo nasceu em 2 de janeiro de 1967 na favela da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro. Na infância, sofria de problemas de saúde, frequentes, como um sangramento nasal e múltiplos ferimentos na área da cabeça, resultantes de quedas, acidentes ou agressões que envolviam cabos de vassouras e correias. Além disso, em algumas ocasiões, a criança tinha visões de figuras sombrias e aparições sobrenaturais durante a noite. Seu pai era violento, principalmente quando bebia demais. Ele se divorciou da mãe quando o criminoso tinha 5 anos, o que obrigou Marcelo a morar com os avós maternos. Aos 10 anos, o menino enfrentou outra mudança. Foi morar com a mãe e o segundo marido dela, que brigavam frequentemente.
A mãe, após se separar do padrasto, arranjou um emprego como empregada doméstica que exigia que ela dormisse no local de trabalho. Marcelo, então, precisou morar com seu pai, sua madrasta e os filhos do casal. Seus novos guardiões também brigavam muito, dessa vez devido ao comportamento do menino, considerado estranho. Ele era descrito como uma criança diferente, que ria sem motivo aparente e era excluído por outras crianças. Foi então transferido para um colégio interno, de onde fugiu. Por volta dos 10 anos, o jovem começou a morar na rua e a se prostituir, tendo sido abusado sexualmente várias vezes, incluindo por um homem adulto bem mais velho, aos 16 anos. Aos 17, foi acusado de tentar abusar de seu irmão de 10 anos. Nessa época, Marcelo decidiu ir ao Ceará na esperança de reencontrar seus avós. Porém, encontrou apenas uma de suas tias que estava em lua de mel e desaprovou a visita inesperada do sobrinho, tratando mal o rapaz. Para vingar-se da parente, ele a furtou. O jovem voltou ao Rio de Janeiro, onde foi morar com seu pai, com quem não se deu bem. Decidiu voltar à prostituição e, aos 23 anos, foi morar com a mãe. Apesar de nunca ter trabalhado, começou a atuar como distribuidor de panfletos. Virou membro da Igreja Universal do Reino de Deus e ia aos cultos 4 vezes por semana. Contudo, a sua mãe começou a notar o comportamento estranho do filho, uma intensa fixação por revistas com imagens de crianças, além de uma coleção de roupas infantis escondidas dentro do armário. Além disso, Marcelo voltava para casa às vezes com suas roupas manchadas de sangue. Investigações policiais começaram quando o menino foi encontrado morto dentro do esgoto, vestindo apenas sua bermuda. No início, os investigadores achavam que era um afogamento. Contudo, a autópsia revelou violação sexual e assassinato por asfixia. Tratava-se do corpo de Ivan Medeiros de Abreu. O irmão dele, Altair, que havia conseguido escapar da morte, contou sobre o abusador às irmãs mais velhas. Quando o cadáver foi identificado pela mãe das crianças, o menino deu aos policiais pistas sobre Marcelo. Na delegacia, o vampiro de Niterói admitiu ter matado outros 3 meninos. A maioria dos crimes ocorreu nas proximidades da BR-101, nos arredores de Niterói. A maioria das vítimas eram garotos em situação de rua. Mas por que o assassino matava crianças? Ele justificava seus crimes com a religião e dizia interpretar de modo literal o que seu pastor havia dito. Crianças com menos de 13 anos iriam diretamente para o céu. Marcelo revelou que bebeu o sangue de suas vítimas para ficar tão bonito e puro quanto elas, razão pela qual ficou conhecido como vampiro. Ele também afirmou que preferia meninos pois eram mais bonitos e tinham a pele lisinha. No julgamento foi diagnosticado como psicopata, em resultado dos abandonos que sofreu durante sua infância e adolescência. Acabou sendo enviado para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, em Niterói. Lá, segundo relatórios médicos, tinha um comportamento calmo e exemplar, embora ainda escutasse vozes que o instigavam a continuar enviando as crianças para o céu. Suspeita-se que Marcelo matava desde os 17 anos. Sendo assim, 80 crianças podem ter sido mortas. No início de 1997, ele fugiu do hospital psiquiátrico durante o banho de sol, mas foi capturado dias depois por meio de uma denúncia anônima. Ao ser internado novamente após a fuga, o vampiro de Niterói alegou que ele havia fugido do hospital para visitar seu pai. Além disso, o criminoso afirmou que após a visita pretendia seguir para Israel, a terra prometida. Em 2003, o vampiro foi transferido para o HCTP Henrique Roxo, também em Niterói, onde reside até hoje. Um total de 6 psiquiatras o examinaram, concluindo que ele não era totalmente capaz de compreender suas ações, sendo descrito como alguém frio e incapaz de conter seus impulsos. Ele recebeu o diagnóstico de deficiente mental, doente mental grave, que reúne esquizofrenia e psicopatia. Marcelo segue internado em tratamento psiquiátrico há mais de 10 anos. Ele assumiu as funções de faxina do local. O caso de Marcelo Costa de Andrade, o vampiro de Niterói, é um lembrete trágico de como traumas não resolvidos na infância, juntamente com uma falta de intervenções adequadas, podem levar a comportamentos devastadores. Além disso, sua história destaca a importância de avaliar cuidadosamente as condições de saúde mental de criminosos e os desafios que o sistema judiciário enfrenta ao lidar com indivíduos mentalmente incapazes de compreender a gravidade de seus atos. Apesar da sua longa sentença,
A questão da possível soltura de Marcelo continua a ser um ponto de debate, especialmente à medida que se aproxima o final de sua pena. O caso serve como um alerta sobre a necessidade de tratamento adequado para pessoas com doenças mentais e a urgência de revisar o sistema de manicômios judiciários no Brasil.